Você já imaginou ser tão próximo de Deus a ponto de simplesmente não precisar morrer? Essa é a história de Enoque, um dos personagens mais misteriosos e fascinantes de toda a Bíblia. Um homem que literalmente andava com Deus e que foi levado ao céu sem experimentar a morte. Fique comigo até o final, porque essa história vai transformar sua compreensão sobre o que significa ter um relacionamento íntimo com o Criador. Para entendermos quem foi Enoque, precisamos voltar ao início da humanidade. Estamos falando de um período aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, segundo as cronologias bíblicas tradicionais. Nessa época, a humanidade ainda estava em seus primeiros capítulos. Adão e Eva haviam sido expulsos do Jardim do Éden, e seus descendentes começavam a povoar. O livro de Gênesis nos mostra que a humanidade já estava se dividindo em dois caminhos distintos. A linhagem de Caim foi marcada pela violência e pelo distanciamento de Deus. Ele construiu uma cidade, mas se afastou espiritualmente. E havia a linhagem de Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel. Foi nessa linhagem que surgiu Enoque. Esse era um tempo onde não existiam templos, igrejas ou livros sagrados. A comunicação com Deus era direta, pessoal e baseada em fé pura. E é nesse cenário que encontramos um homem extraordinário. O capítulo 5 de Gênesis nos apresenta a genealogia desde Adão até Noé. E é nessa lista que encontramos Enoque. Gênesis 5:18 diz: Viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Enoque era da 7ª geração a partir de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém, que se tornaria o homem mais velho registrado na Bíblia. O nome Enoque significa dedicado ou consagrado, e como veremos, esse nome era profético. Ele viveu em uma época onde as pessoas tinham vidas extremamente longas. Seu pai Jared viveu 962 anos, e seu filho Matusalém viveu 969 anos, o recorde absoluto. Mas algo extraordinário aconteceu na vida de Enoque. Gênesis 5:21 e 22 nos conta: Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Aqui está o detalhe fascinante. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Essa expressão é rara nas Escrituras. De todas as pessoas mencionadas naquela genealogia de Gênesis 5, apenas Enoque recebe essa descrição. Adão falou com Deus. Sete clamou pelo nome do Senhor. Mas Enoque andou com Deus. Andar com alguém implica proximidade, direção compartilhada e comunhão constante. Não é um encontro ocasional, mas uma jornada diária. Imagine duas pessoas caminhando lado a lado, conversando, compartilhando pensamentos, ajustando seus passos para permanecerem juntas. Essa era a vida de Enoque. O texto também nos mostra que essa caminhada começou depois que ele teve seu filho Matusalém, quando tinha 65 anos. Algo transformador aconteceu naquele momento. Talvez a paternidade tenha despertado em Enoque uma consciência mais profunda sobre Deus, sobre a vida, sobre a eternidade. A partir daquele dia, ele decidiu viver de forma radicalmente diferente. Durante 300 anos, Enoque manteve essa intimidade com Deus. 300 anos andando em comunhão constante, em obediência, em sintonia com o coração do Criador. Enquanto o mundo ao seu redor ia se corrompendo cada vez mais, Enoque permanecia fiel. Então chegamos ao versículo mais extraordinário sobre Enoque. Gênesis 5:24 declara algo único. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Leia isso novamente. Já não era, porque Deus o tomou. Enoque não morreu. Aos 365 anos, uma idade jovem comparada aos seus contemporâneos, Enoque simplesmente desapareceu da terra. Deus o levou. Ele foi arrebatado, levado para a presença divina, sem passar pela experiência da morte física. Esse evento é tão significativo que é mencionado novamente no Novo Testamento. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, explica: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladou. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Observe essa frase crucial. Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Durante aqueles 300 anos caminhando com Deus, Enoque viveu de tal maneira que agradou ao Criador. Sua vida inteira se tornou um ato de fé contínua, um relacionamento que não conhecia interrupção. Mas há ainda mais sobre Enoque. O livro de Judas, versículos 14 e 15, nos revela que Enoque também foi profeta. Está escrito: Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque não apenas andava com Deus em comunhão pessoal, mas também proclamava a mensagem de Deus para a sua geração. Ele advertia sobre o juízo divino,
sobre a necessidade de retidão e sobre as consequências da impiedade. Em meio a uma sociedade cada vez mais corrupta, Enoque era a voz profética que apontava para a santidade de Deus. Isso nos mostra que andar com Deus não significa isolar-se do mundo, mas viver no mundo como testemunha da verdade. Enoque tinha família e responsabilidades, ou seja, uma vida normal, mas vivia tudo isso em constante comunhão com o Eterno. A história de Enoque não é apenas um relato histórico fascinante, ela carrega lições poderosas para nós hoje. Em Hebreus 11:6, logo após falar de Enoque, o autor escreve: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A história de Enoque nos ensina que é possível ter intimidade real com Deus. Não importa em que época vivamos, não importa quão corrupto o mundo esteja ao nosso redor, podemos escolher andar com Deus. Essa caminhada começa com fé, com acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Enoque também nos mostra que essa caminhada não é um evento isolado, mas um estilo de vida. Ele não teve um encontro espetacular com Deus e pronto. Foram 300 anos de fidelidade diária, de escolhas consistentes e de comunhão mantida. A vida cristã não é sobre experiências emocionais ocasionais, mas sobre caminhar com Deus todos os dias. Além disso, Enoque nos ensina sobre prioridades. Ele viveu em um mundo que, como o nosso, estava cheio de distrações, ocupações e tentações, mas ele escolheu fazer de Deus sua prioridade máxima. Resultado, uma vida que agradou a Deus de tal forma que ele foi poupado da morte. Enoque também tem um significado profético importante. Ele foi o primeiro de apenas 2 pessoas na Bíblia que foram levadas ao céu sem morrer. O segundo foi Elias, séculos depois. Esses 2 homens se tornaram símbolos da possibilidade de transformação sem morte, um prenúncio do que Paulo chamaria de arrebatamento. O fato de Enoque ter sido levado antes do dilúvio também é significativo. Ele foi poupado do juízo que viria sobre a terra. Sua trasladação aconteceu antes da grande destruição. Assim como muitos veem o arrebatamento da igreja acontecendo antes dos julgamentos finais, o nome do filho de Enoque, Matusalém, significa quando ele morrer, virá. E de fato, Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. Isso sugere que Enoque tinha consciência profética do julgamento vindouro e deu a seu filho um nome que carregava essa mensagem. A história de Enoque nos deixa com uma pergunta inevitável: como está nossa caminhada com Deus? Estamos realmente andando com Ele ou apenas fazendo visitas ocasionais? Estamos realmente vivendo de forma que agrada ao nosso Criador? Enoque viveu em tempos difíceis, em uma cultura que se afastava cada vez mais de Deus, mas isso não o impediu de manter sua fidelidade. Ele nos prova que é possível viver em santidade e intimidade com Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. O testemunho mais poderoso sobre Enoque não está nos milagres que ele fez, mas na vida que ele viveu. Uma vida de comunhão ininterrupta, de fé constante, de obediência fiel. E o resultado? Deus o honrou de uma forma única na história, poupando-o da morte e levando-o diretamente para sua presença. Hoje você pode começar sua própria caminhada com Deus. Não importa a sua idade, seu passado ou suas circunstâncias. Como Enoque, você pode escolher andar com Deus a partir de hoje. Essa caminhada é alimentada pela fé, mantida pela comunhão constante e resultará em uma vida que agrada a Deus. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a possibilidade de andar com Deus e se inscreva no canal para mais conteúdos bíblicos que vão fortalecer sua fé. E lembre-se, assim como Enoque, você também pode andar com Deus todos os dias da sua vida. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.